Aliás, quando seria aqui, o Estadão aqui? Miseráveis entre miseráveis, mas é terrível, né? Você chamar alguém de miserável, né? Miseráveis entre miseráveis, né? E aposentado, então, idoso, então, é um horror, né? Eles põem aquela placa lá, que você tem que ser desconjuntado para ser idoso, né? Aquilo é um insulto, a dignidade. Tá bom, deixa eu me controlar, porque senão eu vou causar aí a comoção. Mas vou tentar dizer que, com muito carinho, eu vejo Nathalie, vejo Ana, vejo tanta gente, né? Nós estamos querendo, né? De fato, um Brasil livre da miséria e da fome. Então, naquilo que o Cláudio colocou, eu estou chamando, Ana, de pressupostos. Se não resolver, o resto tudo é conversa fiada. Não é que seja conversa fiada, é moda de gênero literário meu, né? É tudo abobrinha. Por exemplo, analfabetismo. Você colocou ali? Não. Essa é uma peste. O MEC tem uma meta. Que o Brasil se liberte dessa peste até 2025. Eu gostaria de ver um pacto social no país, né? Entre os vários níveis da federação e o povo. Como é que a gente vai definir esse caminho, né? Não basta dizer quais são as metas, os indicadores, né? Se não resolver isso, em outros tempos eu dizia assim, precisa tirar o povo do Pantanal, mas hoje, ecológico e politicamente, é uma besteira para isso, né? Porque o Pantanal é vida, mas tem que tirar o povo da lama, né? Não tem condição de cidadania se você é analfabeto. E veja aí, os funcionários, então. É uma desgraça. Não há o que fazer, Renato, com o analfabeto. Religiosamente é explorado, economicamente é explorado, né? Politicamente é explorado. O Papa João Paulo II tem uma carta dele de Quaresma sobre analfabetismo, e ele diz exatamente isso. Tem uma também sobre segurança alimentar. Eu pedi uma encíclica, e ele não teve tempo e jeito, e eu estou pensando de escrever uma encíclica póstuma atribuída a ele, sem inventar nada, só com tudo aquilo que está lá no pontificado dele, as reuniões da FAO, tudo que ele participou, e colocar numa linguagem pontifícia, né? Editar, fazer uma carta, mas a carta de Quaresma dele é precisa, é completa, só que não tem o peso de uma encíclica. Mas tem 2 documentos dele que eu recomendo. Um é sobre o analfabetismo, são próximos. E o outro, aliás, no Vaticano, você vai no Vaticano Vá para buscar os documentos do Papa. Agora tem um outro que acho que é Vá, News Vá, deve ser mais ágil. Hoje tudo muito rápido, né? O Papa estava tuitando todo dia, né? Ao mesmo tempo ele vai tuitando e tropeçando. O que tem de pedra no caminho do pobre moço. Tá bom. Então vamos lá. Então, essa para mim, do que eu vi ali, temos que trabalhar um projeto pactuado de erradicação dessa peste no Brasil, que é o analfabetismo. Isso é condição sine qua non, né? Condição sine qua non. Se não resolver essa, não vai. O povo não vai ser cidadão, né? A partir daí, eu insistiria numa habilitação para a cidadania. Você pode ter o caminhão ali, mas não tem a chave, não tem combustível, né? Então, primeiro, a pessoa tem que estar lúcida, né? Consciente, quem eu sou? Olha, eu ando em Minas há algum tempo, mais do que nunca, a sabedoria mineira é espetacular. Um cotô, dom covim, procurou. Se não responder isso, está perdido. Onde é que eu estou, de onde eu vim, para onde é que eu vou? Né? Você tem que perceber uma pessoa que tem lucidez, que enxerga, que é capaz de falar, né? Pode falar de forma errada, mas o que ela fala não é errado. Então, se a gente não ajudar o nosso povo a ficar em pé, hoje na liturgia evangélica do paralítico, né? Ou está paralisado, energizar as pessoas para elas ficarem em pé. Nós não temos resposta para tudo, né? Mas fica em pé e caminha, vamos lá. Né? Botar o povo em pé. Derrubar governo, Ana, é fácil, difícil é botar o povo em pé. Né?
Nós derrubamos uma ditadura, sem pegar em garrucha. O momento mais sublime lá em São Bernardo, quando 100 mil trabalhadoras e trabalhadores com criança no colo e flor na mão, derrubou a ditadura. Foi lá. Foi lá. Tiveram que dispersar e voltar para o quartel. E não venha dizer que aquela ditadura era só militar, era eclesiástica, era ricaça, então tudo de tudo no meio dela. Né? E a gente fica jogando só sobre os militares. Né? A gente adora, né, jogar sobre os outros o que nos pertence. Né? Bom, então, para mim, uma grande questão é o analfabetismo. Eu lá em Minas eu estou pedindo, ninguém me responde. Qual é o acordo aqui no Estado, né? O que nós estamos, quais são as metas, quais são os indicadores, né? Temos que saber. Se não resolver isso, Joel, estamos mal. A partir daí eu estava dizendo habilitação para o exercício. No mutirão aqui, nós descobrimos, em São João de Meriti, 5% das crianças não tinham certidão de nascimento. São João de Meriti está aqui mais próximo da Praça Mauá do que a Barra. É um enclave. Né? Em Duque de Caxias, alguns bairros, a média foi 7%. Chegamos a 12%, 14%. Isso há algum tempo aqui, mas as coisas não mudam tão depressa, não. Imagine por esses grotões do Brasil, nós nem sabemos qual é a população brasileira de verdade ainda, viu? Ainda temos esse desafio. Você não existir estatisticamente é uma desgraça, né? Estatística sem nome, rosto e endereço é um horror, mas você tem que ter. Né? Então, esse está um desafio aí. Se você não tem certidão de nascimento, se você não tem CPF, vamos para a agricultura, se não tiver o DAP, né? Se não tiver habilitação, aí eu queria tocar outro dia eu vi uma discussão que é reforma agrária, regularização fundiária, dizendo, não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O povo de hoje sabe. Uma coisa é regularização fundiária, outra coisa é reforma agrária. Né? Uma coisa é competência do governo federal, outra do governo estadual. A gente tem que saber distinguir as coisas. Eu acho, inclusive, que nós temos que pensar melhor o pacto federativo. Né? Já há necessidade de você criar um quarto ente federativo, que são as regiões metropolitanas. Né? E não dá para funcionar como Estado, e não dá para funcionar como município. Né? Mas o princípio do diálogo e da subsidiariedade tem que estar importante. Eu vou dar um exemplo aqui com muita serenidade. O Ministério de Ciência e Tecnologia Ministério de Pesca, Agricultura e Pesca, encomendou para a Secretaria Estadual de Minas de Ciência e Tecnologia um estudo sobre as duas represas. Estamos falando de oportunidade. Furnas e Três Marias. O que descobriram? Com todos os IFs, SI, área de segurança, área poluída, área de navegação, se você tirar tudo isso, ainda é possível, nas duas represas, se produzir 134 mil toneladas de peixe em um ano. Tem tecnologia? Uma coisa é dizer para um jovem, pega a enxada e vai para a roça. Outra coisa é botar um jovem numa plataforma cuidando de peixe. A diferença é muito grande. Eu vi lá em Floresta, na Diocese, do outro lado de Paulo Afonso, em Jatobá, experiências exitosas, com 6 anos de vida, né, muito bem trabalhado, muito bom. Então, veja aí, você tem, qual é a produção de peixe de Minas Gerais? 18 toneladas. Quem produz? 5 mil marginais. É tudo ilegal. Eu disse, governador, não são criminosos. São pessoas que querem trabalhar, estão trabalhando, né? Só que o Estado é incompetente, é moroso, né? Muito departamentalizado, né? Tem muita contradição, o povo fica doido. Não é que não tem que ter burocracia, mas nessa altura da vida eu cheguei à conclusão que burocracia é a pior inimiga da cidadania. Como é que a gente resolve isso, né? Pois então, veja aí, 18 mil toneladas, consome quanto? 70 mil. 70 mil. Pode produzir 134 mil. Disse para o governador, se você pegar os espelhos d'água que pertencem ao Estado, você pode em 2 anos produzir 200 mil toneladas. Eleva consumo de 70 para 100 mil, vai melhorar a condição nutricional do povo. Você vai ter 100 mil para o escambo
né, entre as regiões nessa questão, e peixe é um grande alimento. Né? Então está aí uma oportunidade extraordinária. Conversava com o André, vamos começar com Furnas. Né? Não é governo, todo mundo, o que é que nós podemos fazer? Né? Existe no Brasil experiências comprovadas, bonitas, né, acontecendo. Dizia para um bispo, você não vai mais além, não é sua tarefa. Você criou uma exemplaridade, o governo agora, que apoie isso, né, encontra os mecanismos, né, de proporcionar a muita gente a oportunidade de viver com dignidade. Né?